Continuando nosso estudo sobre os elementos de um triângulo, hoje nós estudaremos sobre a mediana e a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo. Observem esse triângulo ABC, tá? Então, para a gente poder traçar a mediana desse triângulo, eu preciso primeiro traçar o ponto médio de cada lado. Então, nós temos aqui os lados do triângulo, né? AB, o lado BC e o lado AC ou CA. O ponto médio nada mais é do que dividir esse segmento, por exemplo, BC, esse lado BC, ao meio. Então, se nós estivéssemos com a régua, eu ia medir aqui com a régua, ia ver toda a medida, dividir por 2 e ia marcar esse ponto médio aqui. No aplicativo, nós temos uma ferramenta aqui em construções chamada ponto médio. Então, eu vou só clicar no ponto B e no ponto C e eu já tenho aí o ponto D. Eu vou renomeá-lo, vou colocar como M, para ficar mais fácil para a gente saber que é o ponto médio, tá? Além do ponto médio nesse lado, nós temos o outro ponto médio sobre o lado AC, que também ele deu ali o nome de N, eu vou dar o nome de, ou de D, eu vou dar o nome de N. E ainda nós temos o outro ponto médio, né, do terceiro lado, que é esse ponto médio sobre o lado AB. Também vou renomear como O. Professora, precisa renomear? Precisa ser M, N, O? Não, isso é só uma questão para eu diferenciar, tá? Então, os vértices do triângulo são o A, B e o C, e aí para eu, né, não imaginar que tá numa sequência um outro polígono. Então, por isso eu dei esses outros nomes. Então, M é o ponto médio desse lado BC, N é o ponto médio do lado AC e O é o ponto médio do lado AB. E aí, a mediana nada mais é do que o segmento que liga este ponto médio ao lado oposto. Então, aqui no caso, nós temos agora a mediana AM. Eu vou colocá-la aqui em vermelho, tá? Então, se vocês tiverem no caderno, basta ligar os pontos, o ponto médio que vocês acabaram de identificar, até o vértice oposto a ele. Então, no caso aqui é o vértice A. Se eu quiser traçar a mediana aqui, né, então, em relação a B, eu vou pegar o vértice B e vou traçar até o ponto médio do lado oposto. Percebam que se eu traçar para esse ponto médio aqui, esse segmento vai cair sobre o ângulo, ó. Tanto faz para um ponto médio ou para o outro. Então, não pode ser sobre os lados adjacentes, né? Eu tenho que traçar o vértice até o ponto médio do lado oposto a ele. Visualizaram isso? Também vou marcar aqui como vermelhinho para facilitar nossa visualização. E, por último, então, nós temos ainda esse ponto médio aqui sobre o lado AB, e que eu vou ligar ao vértice oposto. Mesma coisa, se eu tô no meu ponto médio e eu ligar aos vértices adjacentes, então, que seria aqui o vértice A ou o vértice B, percebam que a linha cai sobre o triângulo, sobre o lado do triângulo. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma linha cruzando aqui. Então, eu tenho que ligar ao vértice oposto. Por isso é importante a gente conhecer esses elementos, né? Lado e vértice, para estar com isso aí bem tranquilo. Então, percebam que cada triângulo, ele tem 3 medianas. Então, tem a mediana que eu tracei aqui, AM, a mediana BN e a mediana CO, tá joia? Essas medianas, observem que elas se encontram em um ponto aqui dentro do meu triângulo. Esse ponto eu vou marcá-lo aqui e eu vou dar outro nome a ele, porque ele tem um nome específico, tá? Esse ponto, então, o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro.
joia? Então, tá aí o baricentro, vou mudar aqui a corzinha dele também, colocar em vermelho, para vocês visualizarem. Então, esse ponto de encontro é a mediana. E aí, observem que, então, esse ponto médio, ele dividiu esse segmento, é um pedaço igualzinho a esse outro. O ponto médio N também. Esse segmento AN é igual ou congruente ao segmento NC, né? Eles têm o mesmo tamanho e estão deslocados apenas. Assim como o segmento AO tem o mesmo tamanho, ele é congruente ao segmento BO ou OB, ok? Cá estamos nós com o nosso triângulo ABC, só que sem mais as medidas da mediana, porque agora nós vamos falar da bissetriz. A bissetriz é um elemento que já não está relacionado ao lado, tá? Mas sim ao ângulo interno dos triângulos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a medida desse ângulo interno, tá? Lembrando que se vocês estiverem com o caderno, vocês fariam essa medida utilizando o transferidor. Então, vocês vão centralizar o transferidor com o vértice e um dos lados do triângulo precisa ficar na linha do zero. O outro lado é onde vai ser feita a medição. Portanto, se vocês forem medir aí o ângulo relacionado ao vértice A, vocês vão ter que fazer um giro, né, com o transferidor. Aqui no aplicativo, a gente já tem a ferramenta, aqui em medições, ângulo. Então, eu vou fazer essas medidas. Lembrando que o segundo ponto que eu marco é o vértice do meu ângulo, ou seja, é o ponto fixo, né? É onde o ângulo é formado. Então, tá aí o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C, tá joia? Só vou afastar aqui essas medidas para ficar mais fácil da gente visualizar. Bom, para quem não se lembra, a bissetriz de um ângulo é aquela reta que divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, é traçar essa bissetriz. Se fosse no manual, a gente faria essa conta de cabeça. 92,2 dividido por 2 dá 46,1. Aí, eu ia pegar o meu transferidor, centralizar de novo em A, medir aqui 46,1, ia fazer uma marcação, né, onde que tá batendo esse ângulo, ia traçar essa reta, esse segmento de reta, até chegar no lado oposto. Aqui no aplicativo é um pouco menos trabalhoso, porque a gente já tem aqui a ferramenta bissetriz. Então, se eu quero a bissetriz ali de A, eu vou fazer a marcação que nem eu fiz do ângulo. O A é o segundo ponto, né, que é o vértice. Então, eu vou marcar ali, pronto, marquei a bissetriz. Só que percebam que o aplicativo marcou a reta direto, e a gente gostaria que fosse só o segmento de reta. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou marcar esse ponto em que ela tá cruzando com o lado oposto, né? Marcou aí o ponto D, e ainda vou reforçar aqui com esse segmento AD. Vou mudar a cor dele para facilitar a nossa visualização. Ainda posso também enfraquecer aqui essa bissetriz, colocando ela em pontilhado, tá? Então, pronto, a bissetriz do triângulo, uma delas a gente já tem, é esse segmento AD. Se vocês quiserem confirmar se essa medida ficou realmente ao meio, pega a ferramenta de ângulo e repete a medição do ângulo, só que agora entre o lado, né, AB, e a bissetriz. Deu exatamente 46,1, só essa abertura aqui. Então, consequentemente, o outro também vai ser 46,1, mas se quiser fazer a medição, tá aí a medição para comprovar 46,1, tá joia? Então, aqui nós temos a primeira bissetriz marcada. Adivinhe, se nós temos 3 ângulos internos no triângulo, quantas bissetrizes nós teremos? 3 também. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é marcar as outras duas
bissetrizes. Então, tá aí mais uma bissetriz em relação ao ângulo interno B e agora em relação ao ângulo interno C. De novo, ele não marcou, né, o ponto direto, então a gente vai marcar. Opa! Vou desfazer, vou marcar primeiro aqui. E agora sim, em relação a C, tá? E aí, vou traçar esses segmentos. Então, aqui é uma outra bissetriz, é a bissetriz BE, e mais uma, a bissetriz CF. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vou colorir aqui de azul, para destacar pra gente as bissetrizes. E ainda vou enfraquecer aqui, colocando o pontilhado nesse esboço. Então, percebam aí que nós temos essas 3 bissetrizes e elas encontram de novo em um ponto no interior do nosso triângulo. Esse ponto, assim como as medianas se encontram em um ponto chamado baricentro, nós também temos um nome especial para esse ponto de encontro aí das bissetrizes. Então, esse ponto ele recebe o nome de incentro. Vou colocá-lo aqui em azulzinho também, para destacar esse ponto específico. Então, tá aí as nossas 3 bissetrizes. Então, a bissetriz é o elemento que divide o ângulo interno ao meio, né? Divide em 2. E, então, é esse segmento que sai do vértice, dividindo o ângulo interno ao meio, até chegar ao lado oposto, tá joia? Então, nós temos aí 3 bissetrizes, que dividem os 3 ângulos internos ao meio, saindo do vértice e chegando ao lado oposto. E aqui também, né, divide ao meio, saindo do vértice e chegando ao lado oposto. E essas 3 bissetrizes se encontram em um ponto chamado incentro. Resumindo, a mediana é, então, o segmento de reta que tem como extremidades um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. E o baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas. E a bissetriz de um ângulo interno é o segmento de reta que tem uma das extremidades, o vértice do triângulo, divide esse ângulo interno em 2 ângulos congruentes ou 2 ângulos com o mesmo valor, né? E a outra extremidade se encontra no lado oposto a esse vértice. E o incentro é o ponto de encontro das 3 bissetrizes do ângulo. Enfim, aquela nossa velha dinâmica, né? Formulário para fixar o conteúdo, registrar a presença. No livro de vocês tem explicação sobre esses elementos na página 112, e aí vocês podem fazer o exercício 9. E na página 113. Aí da página 113, para quem quiser fazer esse exercício, faça o explorar e descobrir número 1, tá? E é um exercício para estudo de vocês. Na próxima aula, eu vou falar então sobre a altura de um triângulo e também a mediatriz, ok? Então, se organizem e estudem para a gente finalizar os elementos de um triângulo.